O TVMP Entrevista de hoje é com a professora Flávia Vivaldi, doutora em Educação e mestre em Psicologia Educacional. Ela participa da Semana do MP deste ano com um mini curso sobre violência nas escolas, que é o assunto dessa nossa conversa. Como vai, professora? Muito obrigada por ter vindo aqui para nos conceder essa entrevista aqui na TVMP. Eu que agradeço esse espaço de compartilhamento. Bom, eu queria saber por que as nossas escolas, que deveriam ser espaços seguros, de socialização, convivência harmoniosa, aprendizagem, crescimento pessoal, se transformaram em locais de muita violência. Bom, a escola ela não está deslocada da sociedade como um todo, né? Se nós temos na sociedade atual um perfil em que a violência vem sendo naturalizada, em que há um aumento dos discursos de ódio, da intolerância, isso tudo vai refletir no ambiente da escola, não só dentro da escola, como também em relação às violências contra a escola, né? Então é sempre bom a gente atualizar esse olhar de que a escola ela não está à parte daquilo que acontece no mundo e na sociedade como um todo. Esses reflexos, é claro que vão ocorrer dentro da escola, e é por isso que a escola também precisa ressignificar muitas práticas para poder não mais reproduzir, nem potencializar essas violências da sociedade, mas ao contrário, minimizar, neutralizar, né? E resistir o máximo possível a todo e qualquer tipo de violência. Você integra o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral, o GEPEM, da Unicamp e da Unesp, né, que foi criado em 2005. Como é que o trabalho de vocês é desenvolvido e como é que ele pode contribuir para ajudar a minimizar essa violência que atinge hoje as escolas? Perfeito. O GEPEM, ele tem como mote, como objeto de estudo, exatamente tudo aquilo que tangencia as relações interpessoais, sobretudo no ambiente escolar, né? Então, os diferentes tipos de conflitos, sobretudo bullying e cyberbullying, que são reincidências dentro da escola, né, e com o público da escola, e agora, mais recentemente, esses ataques contra a escola, também vêm sendo estudados pelo nosso grupo. Então, o nosso trabalho é desenvolver pesquisas, desenvolver programas, né, aplicar esses programas em escolas, em redes, fazer publicação, né, publicações dos temas que possam auxiliar a escola. Então, nós temos no site do GEPEM uma biblioteca com todas as teses, com todas as pesquisas, os artigos, os livros, enfim, com todas as publicações do nosso grupo que podem, de fato, auxiliar o trabalho das escolas. Você citou os ataques, né? O grupo levantou o número de casos no Brasil que já viraram nos moldes daqueles que a gente já estava acostumado a ver, mas nos Estados Unidos. Quando é que eles começaram aqui? Que motivo vocês atribuiriam a isso? Bom, o nosso estudo, né, o estudo que está em andamento por uma das colegas do grupo de pesquisa, ele visa somente os ataques que foram feitos por estudantes ou ex-estudantes. Então, por exemplo, aqueles episódios que ocorreram com sujeitos extra-escola, né, com pessoas que não estavam ligadas à escola, eles não constam desse estudo. Então, com base nesse cenário, nesse público, nós temos o primeiro episódio tendo ocorrido em 2001, na Bahia, né? Então, hoje nós temos 33 ataques ocorridos em 34 escolas, porque um deles, o atirador acabou invadindo 2 escolas, né? E isso com esse perfil de atirador, tá? Estudantes ou ex-estudantes, né? E quais seriam as motivações? As motivações, né? sim. O que levou a isso? Olha, até mais ou menos 2011, as motivações estavam muito ligadas ao sofrimento vivido no cenário escolar. Então, essas eram as causas mais frequentes, né, coletadas nos depoimentos dos atiradores. Então, era o fato de serem excluídos, de estarem isolados, de sofrerem bullying. Agiam por vingança. Sim, mas por vingança mesmo. E às vezes nem por vingança, porque às vezes o episódio ocorria na escola que nem era deles, nem tinha sido deles. Mas se remetia, né, existia uma memória de sofrimento muito forte em relação a isso. Hoje nós temos uma outra característica que é muito forte, que os atiradores têm um perfil de serem sujeitos que são muito consumidores dessa cultura extremista na internet.
né? Que a gente chama de comunidades mórbidas. Então, eles consomem um material que é de muita violência, de muita intolerância, né? de radicalização mesmo. De incentivo ao uso de armas e ataques desse tipo. Total, incentivo e idolatria, né? Existe uma idolatria não só em relação a outros atiradores, que fazem parte da história do nosso país e dos Estados Unidos, né? Porque eles têm esses atiradores como referência, como também são adoradores de armas, né? Então, essa violência que foi muito contundente nos últimos anos e essa propagação do uso de armas, isso fez muito mal para esse cenário, porque isso, de certa forma, potencializou aquilo que poderia estar mais camuflado, né? É como se houvesse uma autorização velada para que esses atos acontecessem. Como combater isso, né? Tem que haver uma vigilância maior desses meios virtuais, né, da internet? Sem dúvida, porque não existe uma única ação, né? Então, são ações que são coordenadas, que são articuladas e que envolvem diferentes órgãos. Então, olhar para a internet como um lugar que precisa mesmo de uma legislação que seja mais efetiva, né, que precisa de uma inteligência para poder correr atrás desses fomentadores de violência, né, que acabam cooptando crianças, porque quando a gente olha para o perfil dos autores, o mais novo tinha 10 anos. 10 anos é uma criança, né? Então, essa é uma das ações. Mas muitas outras que vêm acontecendo e que precisam acontecer. E na área de educação, porque aí eu já vou pular para a área de educação, há uma necessidade urgente de se olhar para essa pauta da convivência como algo que seja pauta de política pública. Então, nós precisamos de uma política pública nacional de convivência escolar. Isso faz com que a escola tenha condições de inserir no seu currículo, nas instituições como um todo, esse movimento, essa discussão, né? E a convivência passa a ser, então, algo que é de aprendizagem contínua. O ser humano é um ser social, mas ele não nasceu sabendo viver democraticamente e eticamente. Essas são aprendizagens que precisam também do espaço escolar como um cenário que seja fortalecedor, né, de vínculos, fortalecedor de laços respeitosos. E para isso a gente precisa de uma mudança muito radical no olhar da educação, que sempre se volta para as questões que são cognitivas, para as questões que são acadêmicas, que claro são importantes, mas não são suficientes para mudar a sociedade. Se a gente quer uma sociedade que reverta esse quadro de violência, esse movimento precisa acontecer dentro da escola. E para isso a gente precisa mesmo de políticas públicas que olhem para os currículos dos cursos de graduação, de formação, né, que possam instrumentalizar os futuros professores, né, os pedagogos, com essas pautas sobre os diferentes tipos de conflitos, sobre como lidar com as violências, que são pautas extremamente presentes no universo escolar e que não integram o currículo de formação inicial desses profissionais, né? Então, essa seria uma das ações. E, claro, mexer no currículo das escolas, para que a convivência seja objeto de conhecimento e que os estudantes tenham, então, um espaço específico para essas discussões, para viver os valores que são absolutamente necessários, né, nas relações. Enfim, são muitas ações, né, urgentes, que não dá mais para a gente discutir e ficar no plano das ideias, né? O que a gente espera, inclusive, e infelizmente, que por meio desses episódios recorrentes de ataques às escolas, essa pauta da convivência passe a ser mais concretizada, né, nas políticas públicas nacionais. Esse seu mini curso que você está trazendo para a Semana do MP, traz alguma luz sobre isso? Sobre como conduzir essa construção de um espaço mais seguro nas escolas? Sem dúvida. Eu busquei fazer um passeio sobre os diferentes tipos de violência, dando um pouco mais de ênfase a esses dados sobre as violências à escola, né? E aí a gente vai fazer uma reflexão sobre que convivência é essa que nós desejamos, quais são os caminhos possíveis, tanto para as escolas como para as redes e para as políticas públicas, né? Porque não adianta a gente só mostrar o problema, nós temos que apontar caminhos, apontar possibilidades que de fato promovam uma convivência
que seja favorável ao desenvolvimento. A escola jamais pode ter como sobrenome a palavra violência. A escola precisa garantir o seu significado de vida e de promoção ao desenvolvimento, à formação humana. Professora, muito obrigada por esse bate-papo aqui no TVMP Entrevista. Espero te ver em breve de novo aqui. Eu que agradeço esse espaço. E a você que esteve nos assistindo, continue ligado aqui. Nós vamos trazer outros convidados da semana do MP para conversas aqui no nosso estúdio. Até!